Olá, meninos e meninas. O assunto da nossa aula de hoje é o emprego do hífen. Não é nem assim um assunto que tem muitas questões, não, né? Não são muitas. Os concursos não costumam abordar muito a questão do hífen, mas existem algumas bancas em especial que, né, usam o hífen. Então, por exemplo, o CESP dificilmente usa questões de hífen, mas alguns concursos, sobretudo os militares, às vezes Fundação Carlos Chagas, né, colocam uma coisa ou outra assim de hífen. Ou seja, é assunto sobre o qual a gente precisa se debruçar, sim, né? Embora vocês vão ver que não haja assim muitas questões sobre hífen, mas a gente tem que saber para não perder uma questão que apareça aqui e ali, né? Então vamos lá. Bom, para a gente pensar sobre hífen, eu dividi a nossa aula em duas. Então existe o hífen parte 1 e parte 2. Na parte 1, que é a nossa parte agora, nós vamos falar do emprego do hífen nas palavras compostas. O que são palavras compostas? São palavras que têm dois radicais ou mais radicais que se juntam para poder formar um conjunto semântico. Então, por exemplo, couve-flor. Não é couve, não é flor. Couve-flor é uma terceira coisa, né? Então, a palavra couve-flor junta dois radicais que formam um conjunto de sentido, que formam um elemento, que dão nome a um objeto, a um elemento, enfim, né? A um legume, a uma verdura, enfim. Então, é o que a gente vai tratar agora, o emprego do hífen em relação às palavras compostas. Tá legal? Então, vamos lá. Letra A, primeira regra que a gente tem, e regras segundo o novo acordo ortográfico, tá bom? Então, nos compostos por justaposição, sem elemento de ligação, o que é um elemento de ligação? Uma preposição, por exemplo, pé de moleque. Aquele de é um elemento de ligação. Vai e vem, aquela conjunção e é um elemento de ligação, tá? Então, nos compostos por justaposição, o que significa justaposição? Quando a gente pega uma palavra e pega outra palavra e junta uma do lado da outra sem mexer na forma delas. Então, por exemplo, o exemplo que eu falei sobre couve-flor. Couve é uma palavra que existe na língua. Flor é outra palavra que existe na língua. Na hora que a gente junta couve-flor, a gente não mexe na palavra couve, não mexe na palavra flor. Então, a gente cria uma terceira palavra sem mexer nas duas originais. Isso é uma composição por justaposição. A gente põe justinho, um do lado do outro, tá? Então, nos compostos por justaposição, sem elemento de ligação, sem preposição, sem conjunção para ligar os dois, quando o primeiro termo está representado por uma forma substantiva, adjetiva, numeral ou verbal. Então, quando o primeiro termo for um substantivo, um adjetivo, um numeral ou um verbo, a gente vai botar o hífen. Olha os exemplos. Amor perfeito, o amor é substantivo. Então, hífen. Decreto-lei, decreto é substantivo, hífen. Boa-fé, boa é adjetivo, hífen. Azul escuro, azul é adjetivo, porque azul escuro é cor. Então, você tem alguma coisa azul escuro, tá? Alguma coisa azul escuro. Então, esse azul é adjetivo. É uma característica, né? Então, hífen. Primeiro-ministro, primeiro é um numeral. Guarda noturno, guarda é verbo, tá? Então, quando a gente tiver essas palavras sem elemento de ligação, justapostas, o primeiro elemento for numeral, verbo, substantivo, adjetivo, o hífen é obrigatório. Por isso, em couve-flor, o hífen é obrigatório. Couve é um substantivo. Tá legal? Uma observação que eu trago aqui para vocês é com relação a essa forma diminuta afro. Afro é uma forma pequena, né? Vamos dizer assim, é uma forma reduzida de África, mas também de africano. É a mesma forma reduzida, né? Então, quando a gente tiver essa forma reduzida como um substantivo, a gente vai colocar o hífen. Então, olha só, um congresso afro-asiático ou uma música afro-asiática. O
Quer dizer, é uma música que tem influências da África e da Ásia. Então, reparem que esse afro aqui é um substantivo, ele diz respeito à África. Então, é um congresso com intervenções da África e da Ásia. Então, eles unem a África e a Ásia. Então, esse afro aqui é tão substantivo quanto o asiático no seu referente. O referente é a palavra África, tá? Agora, quando a gente fala um afrodescendente, aí não é a África e o descendente, como aqui é a África e a Ásia, tá? Aqui não é a África e o descendente, aqui é um descendente da África, um descendente africano. Então, esse afro é um termo adjetivo. Ele equivale a da África ou então africano. E aí a gente tem que juntar. Então, isso daqui é uma forma que a gente precisa decorar porque foge um pouco à regra inicial. É uma observação que está lá no acordo, tá? Então, o afroasiático, quando tiver afro-árabe, afro-americano, afro-brasileiro, enfim, quando a gente tiver a referência a África e Brasil, África e mundo árabe, África e América, aí a gente vai colocar o hífen. Mas quando for um afrodescendente, um descendente africano, uma literatura brasileira, e aí é o brasileiro africano. Se houver uma ideia assim de uso da palavra do afro como um adjetivo, como sendo africano, como sendo da África, aí a gente vai escrever junto. Tá legal? Vamos lá, seguindo. Uma outra observação é com relação às palavras manda-chuva e paraquedas. O que está dizendo ali na regra geral é que quando o primeiro elemento é um verbo, e aí manda, de mandar, é verbo, e para, de parar, é verbo. Quando a gente tem verbos no primeiro elemento, o hífen é obrigatório, né? E aí a gente, claro, tenderia a separar o paraquedas pelo hífen e o manda-chuva. O manda-chuva é o líder, né? É o que manda em tudo. Também separar o manda-chuva com hífen. E aí o acordo vai dizer que não, que é uma exceção à regra. Então, olha, manda-chuva vai se escrever tudo junto. Como é que a gente vai saber disso? Decorando, porque não é a regra geral, tá? É uma exceção. Os outros mandas vão ser separados como a regra geral. Ó, manda lua com hífen, manda tudo com hífen, tá? Mesma coisa, paraquedas a gente vai escrever junto. E a família dele, paraquedas, paraquedista, paraquedismo, tudo junto. Agora, os outros para-choque, para-lama, para-brisa, tudo separado por hífen, tá? E aí, qual é a justificativa que a gramática, por meio do acordo ortográfico, dá pra gente? Eles dizem que são palavras consagradas pelo uso. Então, olha, são formas consagradas pelo uso. Eles vão dizer que manda-chuva e paraquedas, todo mundo já escreve junto, todo mundo. E, portanto, não seria lógico desfazer aquilo que todo mundo já faz. Então, para as outras palavras, que segundo eles, como para-choque e para-lama, não estão consagradas pelo uso, não está consagrada pelo uso, é escrita junta, então o hífen se mantém. Mas nessas duas palavras, manda-chuva e paraquedas, porque eles admitem que todos já escrevem junto as palavras juntas há muito tempo, então são formas consagradas pelo uso. Essa é a desculpa que eles usam, essa é a desculpa que eles usam para justificar as exceções. Ah, todo mundo já escreve dessa forma, então não precisa seguir a regra geral, tá? Então, manda-chuva e paraquedas escreve juntos, porque as duas palavras escrevem junto, porque são exceções à regra. O resto tudo escreve separado. O resto todinho escreve separado, tá? Segunda regra, nos compostos sem elemento de ligação de novo, então sem conjunção, sem preposição, quando o primeiro elemento está representado pelo advérbio mal,
Então, o advérbio é mal. E o segundo elemento começa por vogal, por H ou por L. Vocês vão perceber que qualquer palavra começada por H vai obrigar o hífen antes dela. E qualquer palavra que tenha letra repetida também vai obrigar o hífen. Então, aqui a gente só vai acrescentar a vogal, tá? Então, olha, mal afortunado tem o hífen. Mal, porque começa com vogal. Mal-humorado tem hífen, começa com H. Mal limpo tem hífen, porque a letra é igual, L com L, tá? Agora, mal criado escreve junto. Ah, ele é muito mal criado. Mal criado escreve junto, tá? Ah, sei lá, esse perfume é mal cheiroso, quer dizer, cheira mal. Então, mal cheiroso, escreve junto, tá? Então, se existe, a gente está falando de palavras compostas, né? Palavras compostas pelo advérbio mal se juntam a ele, ou sem o hífen, só juntar, ou então com o hífen se a segunda palavra começar por vogal, por H ou por L. Tudo bem? Seguindo. Agora, a terceira regra, os compostos sem elementos de ligação, mas a gente estava falando do advérbio mal, agora vamos falar do advérbio bem. Então, quando o primeiro está representado pelo advérbio bem. Então, com o mal, a gente só vai colocar o hífen em casos específicos, de vogal, de H ou de L. Com o bem, a gente vai usar o hífen sempre, tá? Então, ó, bem criado, bem falante, bem humorado, bem-aventurado, bem-vindo. Então, a palavra é bem, hífen sempre. Tudo bem? Outra regra. Nos nomes geográficos compostos pelas formas grã-grão ou por forma verbal ou aqueles ligados por artigo. Então, nomes geográficos são os nomes de lugar, sobretudo, né? Então, olha, Grã-Bretanha. Então, grã ou grão, já sabe, vai ter que ter o hífen. Forma verbal, passa 4, passa é verbo passar. Tem que ter o hífen. Ou então ligado por artigo, entre os rios. Então, tudo ligado por hífen. Tá? Então, os nomes de lugar agora também tem regra em relação ao uso do hífen, tá? Grão e grã, quando tem nome de verbo, quando o primeiro elemento é verbo, ou então quando tem artigo ligando as duas palavras, né? O artigo fica no meio, tá? Uma observação que eu coloquei para vocês, que é uma dúvida que muitas vezes o aluno tem, é o seguinte, em relação ao hífen, quando os nomes são gentílicos. Ah, eu nasci em Juiz de Fora, então como é que escreve? Eu sou Juiz Forano, como é que escreve isso, né? Então, essa observação dá conta disso, ó. Serão hifenizados os adjetivos gentílicos, gentílicos são derivados de lugares, né? Os adjetivos gentílicos, derivados de topônimos, de nomes de lugar, compostos que contenham ou não elementos de ligação. Então, olha, Florentino do Piauí. Então, o nome do lugar é Florentina do Piauí. Então, quem nasce lá é o Florentino do Piauí. Então, a gente vai botar tudo isso junto com o hífen ligando cada uma das palavras. Ele nasceu no Mato Grosso do Sul, então ele é mato-grossense do Sul, tudo com hífen. Mato, hífen, grossense, hífen, do, hífen, sul, tá? Juiz Forano, hífen. Rio-Grandense do Norte, ou então Norte Rio-Grandense, ou Sul Rio-Grandense. Cada palavra separada pelo hífen, separada e junta, né? Pelo hífen, mas não se escreve grudado, não. Tem que separar pelo hífen, tá? Opa, pulei aqui. Quinta regra. A quinta regra são as espécies botânicas, né? Então, nos compostos que designam espécies botânicas, zoológicas e áreas afins, e essas áreas afins não são áreas médicas, né? Então, é botânico, que é referente à natureza, botânica, zoologia. Ligados ou não por preposição ou outro elemento. Então, olha, bola de neve. Bola de neve, se é o nome de um arbusto, você vai colocar com hífen. Bico de papagaio, se é o nome de uma planta, de um arbusto, você vai colocar com hífen, tá? Agora, bola de neve, quando é de fato uma bola de neve, quando é uma bola de gelo, de cristais de gelo,
aí você não vai colocar com hífen, não. Então, e aí aquele assunto, mesmo metaforicamente falando, aquele assunto virou uma bola de neve. Bom, a bola de neve faz referência à neve, né, aos cristais de gelo que vão descendo a montanha e aumentando, né? A bola vai aumentando. Então, nesse caso, não tem hífen, tá? O bico de papagaio, que é a doença, por exemplo, né? Lá tem um problema na coluna, então tem uma deformação óssea, né? Em forma de um nariz adunco, então parece lá um bico de papagaio, pronto. Aquilo também não tem hífen, tá? Então, para ter hífen é porque significa uma espécie botânica, uma espécie do reino animal, tá bom? Se não, não tem hífen, tá? Quando é que a gente não emprega o hífen, então? Então, a gente viu aqui 5 regras para empregar o hífen, né? A gente viu as regras com as palavras compostas começando por substantivos, adjetivos, numerais e verbos. A gente viu regra com o advérbio, quando a primeira palavra é o advérbio mal. A gente viu regra quando a primeira palavra é bem. A gente viu regra de nomes de lugar, quando a gente tem grão, quando tem verbo, ou então quando tem artigo ligando. E a gente viu aqui as espécies botânicas e zoológicas. Então, tudo isso aí tem hífen. Agora, dentro das palavras compostas, quando é que a gente não usa o hífen? Então, primeiro aqui, não se usa o hífen nas locuções substantivas. O que é locução? É quando a gente tem mais do que uma palavra formando o substantivo, ou formando o adjetivo, ou o pronome, ou o advérbio, a preposição ou a conjunção. Então você tem assim, materno é um adjetivo, de mãe é locução adjetiva. Você tem 2 palavras formando o adjetivo, tá? Então não se usa o hífen nas locuções substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, prepositivas ou conjuncionais. Ou seja, nunca, né? Em locução nenhuma. Exceto em casos, de novo, consagrados pelo uso. Aí você diz, por que consagrados pelo uso? Porque, segundo as pessoas lá que assinaram o acordo, todo mundo já escreve com hífen, né? Então, água de colônia se escreve com hífen, é uma exceção. Cor de rosa se escreve com hífen, é outra exceção. Pé de meia se escreve com hífen, é outra exceção. Pé de moleque não tem hífen. Cor de laranja não tem hífen. Água da montanha não tem hífen. Aí a gente pensa assim, ué, e outros? Cadê então a lista dos outros casos de exceção para eu poder decorar? Não tem. É isso, não tem, gente, não tem. Então a gente fica no acordo com as palavras que estão lá. Então, água de colônia é exceção, cor de rosa é exceção, pé de meia é exceção. O resto, você só tem como saber indo ao dicionário. E é óbvio que ninguém vai decorar o dicionário, né? Mas o que está lá no acordo a gente tem que saber. Então, esses a gente sabe que tem hífen. Os outros todos não tem hífen, tá? Então, olha só. Fim de semana não tem hífen, cão de guarda, leão de chácara, mestre de obra, mão de obra, mula sem cabeça, mão de obra já botei aqui, cor de laranja, cor de vinho, cor de abóbora, né? Sala de jantar, sala de estar, nada disso mais tem hífen, tá bom? Nada disso mais. Dia a dia, frente a frente, nada disso mais tem hífen, tá bom? Mais nada. Outra regra para não usar o hífen. Não se emprega o hífen com as palavras não e quase com função prefixal, ou seja, quando essa palavra não ou quase assume uma função que parece a de um prefixo, mas na verdade é uma palavra, né? Então é composição, também não tem mais hífen. Exemplos: um pacto de não agressão, não tem mais hífen. Não fumante, não tem mais hífen. Não violência, não tem mais hífen, tá? Quase delito, quase domicílio, não tem mais hífen. Então, com não e com quase, formando palavra composta, não tem mais hífen, tá? Letra C. Não se emprega o hífen quando o primeiro elemento termina por vogal e o segundo elemento começa por vogal diferente. Que isso aqui não importa se é radical, se é prefixo, se é pseudo-prefixo. A ideia do acordo é juntar tudo. A ideia do acordo é minimizar o uso do hífen. Então, olha,
aeroespacial. A segunda palavra não começa por H, a letra não é repetida, então vou juntar tudo, tá? Então, aero termina em O, começa em E, junta tudo. Agroindustrial, junta tudo. Socioeconômico, junta tudo. Neoimperialismo, sobreacrescer, semiárido, tá? Os semis, que eram colocados com hífen, semi, hífen, árido, não tem mais, junta tudo, tá? Só vai, por um acaso, colocar o hífen se o segundo elemento começar pelo H ou por uma palavra que comece por I. Fora isso, junta tudo. Tá legal? E para a gente terminar, não se usa o hífen quando o primeiro elemento termina por vogal e o segundo elemento começa por R ou por S. Também a ideia é juntar tudo. Só que aí, que nem a gente acabou de dizer, agroindustrial, junta tudo. Só que aí tem um detalhe nesse R e nesse S, que é o seguinte: quando o R se junta com uma palavra que começa por vogal, a tendência do R é enfraquecer. E a tendência do S também é virar Z, é mudar o fonema para Z. Então, para não haver mudança de som, a ideia é replicar, é duplicar a letra R e a letra S. Então, olha, ultrassonografia. Por que tem que ser ultrassonografia? Porque se fosse um S só, com o passar do tempo, as pessoas iam dizer ultrasonografia, né? Com o som de Z, porque o S no meio de duas vogais vira Z. E aí, se você está me dizendo assim, é maluquice, a Isabel está exagerando, aquele povo lá é todo maluco, como é que vai dois S se transformar em Z? Vou dar um exemplo, olha só. Como é que a gente lê isso daqui? A gente não vê escrito isso daqui? Como é que a gente lê isso? Aerosol, não é assim? Todo mundo lê aerosol. Só que aerosol é a junção de duas palavras. Aero, que significa ar, e solúvel. Então, o aerossol é o aerossolúvel. É aquilo que dissolve, que é solúvel no ar. Então, o que aconteceu? O aerossolúvel se juntou e depois houve uma redução do solúvel para sol. E aí ficou aerosol, assim, né? Com um S só. E aí, como as pessoas começaram, né, a concretizar essa forma aqui do zol, o que o acordo fez? O acordo mandou duplicar o R e duplicar o S. Então, hoje, aerossol tem que ser escrito com dois S's, porque as pessoas transformam o S entre duas vogais num som de Z, né? Então, a duplicação do S e a duplicação do R é para garantir o fonema, para garantir a origem das palavras, tá? Então, aerossol hoje se escreve com dois S's para garantir o som forte do S. Então, a palavra aerosol está errado, porque não é solúvel no ar, né? Então, ultrassonografia, porque é de som, religioso com dois S's, sala, então antessala com dois S's, autorregulamentação, contra-regra, contra-senha. Quando a segunda palavra, então, começar com R e com S, a gente junta tudo, mas duplica o R e duplica o S. Tá legal? Então é isso, gente. Até a próxima!